depois de que Neemias, aonde ele estava, quando chegam os seus irmãos, relata para ele a situação que estava dos demais que tinham já ido na sua frente, de tudo aquilo que Neemias sente, passa e faz. Ele termina o capítulo 1 dizendo assim: e eu era copeiro do rei. O copeiro, irmão, ele, ao mesmo tempo que ele tinha um status, uma posição privilegiada, porque ele era um homem de confiança do rei, na verdade o copeiro, ele via mais a face do rei do que a própria esposa. O copeiro, geralmente, todos os dias, constantemente, estava na presença do rei, muitas das vezes mais do que os seus próprios filhos, mais do que os seus próprios súditos que estavam próximos. Mas também o copeiro, ele tinha uma missão muito difícil, que se porventura alguém tinha a intenção de envenenar o rei, o copeiro, ele era o primeiro a experimentar aquela bebida, aquele alimento que o rei ia ingerir. Então, se tivesse envenenado, o copeiro era o primeiro a morrer. O copeiro, ele era o sensor de alerta. Se tivesse algum perigo, ali ia ser detectado. E pelo lado bom, ele tinha os seus privilégios. Mas o interessante, como o pastor Adilson falou aqui, que quando chega aos seus ouvidos, ao seu conhecimento, a situação que estava, os seus irmãos que estavam lá, ele tinha duas opções. A primeira opção de ele entrar num ouvido e sair no outro. Porque ele poderia pensar consigo: não, eu estou bem aqui. De todos os judeus que vieram para cá, a maioria já retornou. Outros que estão aqui ainda têm os seus comércios, porque muitos judeus que não quiseram retornar, porque já tinham o seu comércio ali. Então, mas ele era o judeu mais bem empregado daquele reino. Ele era o judeu mais bem privilegiado. A Bíblia não relata, mas creio eu e você também, que Neemias não precisou fazer nenhum concurso público para exercer aquela função. Mas, pela graça de Deus, e já Deus direcionando, Deus já trabalhando, como fez com a rainha Esther, Deus coloca Neemias ali no palácio. Ele poderia não dar intenção, não dar importância, continuar a sua vida, né? Tinha o seu salário todo mês, ele poderia ir lá tirar o estado, estava já pingando na conta, garantido, né? Todo mês ele tinha a sua remuneração, e ele poderia não esquentar a cabeça. O interessante é que essa primeira atitude, essa primeira opção que Neemias poderia tomar, ela muitas das vezes se parece com um de nós. Por quê? Nós que aqui estamos, a maioria de nós estamos bem empregados, Deus não tem deixado faltar nada. Você hoje em dia possui uma casa bela que você conquistou com seus próprios esforços. Você tem o conforto que nós trabalhamos para isso. Não é pecado você ter conforto, não é pecado você ter um carro bom, uma casa bonita, não. Nós poderíamos optar e não esquentar a cabeça, mas constantemente nós ouvimos noticiários, seja no Fantástico, seja no Jornal Nacional, seja, se você lançar lá no G1.com, vai ouvir noticiários que acontecem no mundo afora, né? Na Síria, no Irã. Já o presidente Barack Obama já ligou o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, já estamos já conversando para poder chegar a um acordo, para poder intervir na Síria, ou seja, rumores de guerra. E nós poderíamos muito bem, não esquentar a cabeça, porque no Brasil eu prego, no Brasil eu falo de Jesus, no Brasil há liberdade cristã, há uma liberdade de haver uma marcha para Jesus, sem o governo intervir, sem as autoridades intervir. Eu estou bem, eu estou tranquilo onde eu estou.
A Bíblia diz, ainda no capítulo 1, eu grifei algo interessante aqui, no verso 2, olha só. E veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Primeira coisa aqui, a sua posição, nós falamos, ele era o copeiro do rei, uma posição privilegiada. Mas outra coisa que me chama a atenção aqui, a sua preocupação. Se você for ver aqui, não foi Ananias, o seu irmão, que chegou dizendo o que estava acontecendo. Como muitas das vezes chegam pessoas até nós, já chega relatando, ó, lá a situação está difícil. Aí você nem perguntou nada, mas há uma preocupação maior na pessoa que está ali transmitindo. Mas aqui é o contrário, a preocupação partiu de Neemias. Foi Neemias que perguntou. Se Neemias perguntou, isso nos mostra aqui que ele não estava satisfeito com quem estava fazendo. Isso nos mostra aqui que, apesar da posição de Neemias, apesar do estado de Neemias, mas ainda no seu coração ardia a chama missionária, ardia no seu coração o desejo de ajudar, ardia no seu coração a preocupação, ardia no seu coração a vontade de fazer algo por alguém. Porque quando você pergunta alguma coisa, há o interesse da sua parte, você quer saber o que está acontecendo. E Neemias aqui, ele demonstra o quê? Uma preocupação. Agora vamos perguntar para nós nessa manhã: nós estamos preocupados? Ou será que foi só esse final de semana? Talvez as fotos que você viu lá no mural lá embaixo, as mensagens que os pastores trouxeram. E amanhã, segunda-feira, termina a conferência missionária. A preocupação vai continuar? Porque o primeiro passo é você entender a posição que você está. A posição de Neemias, ele era um copeiro do rei. O segundo passo é a sua preocupação. Porque se nós não estamos preocupados, tem algum problema nisso aí. O que faz você ir ao médico é aquela dor que você sentiu e bate uma preocupação. Eu agora estou de férias, retorno a trabalhar em setembro, e todas as minhas férias eu faço um check-up geral, exames, e eu descobri que estou com o meu triglicerídeo 25. Ó, às vezes quem olha assim parece, né? Bateu uma preocupação em mim. Aí, o que vai acontecer? Começa a haver uma mudança de atitude em mim. Tem que tirar o pão, os salgadinhos. É assim, doutor? Por quê? Há uma preocupação. Se eu fui na médica, eu fui querer saber. Então a segunda posição é você se preocupar. Em nome de Jesus, eu queria que você saísse aqui dessa manhã preocupado, porque Jesus está voltando. Talvez não teremos a 18ª, 17ª conferência. Continuando, versículo de número 3. Ele disse: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo.
E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Terceira coisa que me chama a atenção aqui, a situação que estava o povo. Existem pessoas aqui que têm 5, 6, 7 Bíblias em casa. Duas, 4. Mas tem lugares do mundo que são folhas, não é isso, pastor Pedro? Que passa de mão em mão para as pessoas lerem a palavra de Deus. Existem lugares que a situação está crítica. Existem lugares que tem missionários precisando de uma oferta sua. É óbvio que toda família tem direito ao seu lazer. É evidente que toda família tem direito a ir no shopping, comer aquele hambúrguer, as crianças. Mas existem também missionários que precisam do valor que você paga naquele hambúrguer. Muitas das vezes nós fechamos a mão para ofertar para missões. E se você for parar para analisar, se você for fazer a conta de quantos cafezinhos você toma nos bares aí fora, quantos doces você compra na barraca, quantos sorvetes seu filho compra, se você for fazer a conta, você abençoa a obra missionária. A situação que eles estavam, é essa situação que chamou a atenção de Neemias, para que através da situação que eles estavam, Neemias passou a tomar uma atitude. Porque até então, Neemias não tinha tomado nenhuma atitude. É óbvio que o livro começa aqui no capítulo 1, versículo 1, mas existem muitas e muitas histórias antes do capítulo 1, do versículo 1, que o autor não relatou. E quando ele passa a ouvir e a saber da situação que estava aquele povo, na mesma hora, o que ele faz? Vamos lá, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me para por aqui. Olha para mim, por favor. Quando ele fica sabendo da situação, quero eu acreditar, porque pela atitude que ele toma depois, o impacto que ele recebe, ele se assenta. Não tem quando alguém vai nos dar uma notícia e fala assim: você está preparado para o que eu vou te falar? Senta, por favor. Alguém já disse para você? Você está em um lugar, a pessoa liga para você e pergunta: você está onde? Senta primeiro que eu vou te dar uma notícia. Porque o impacto, quando você está sentado, é mais suave do que quando você está em pé. E se a pessoa for desmaiar, ela pula. Agora, ela sentada, ela só vai inclinar para o lado. Então, quando Neemias, ele ouve a notícia, ele se assenta. Neemias não se assentou devido a uma atitude de acomodação. Neemias não se assentou pelo simples fato de querer ouvir mais. Neemias, ele não se assentou simplesmente porque estava cansado de ficar em pé, mas ele se assentou. E o que ele fez depois? Nota aí que tem uma vírgula, porque toda frase, tudo aquilo que alguém está dizendo, bota uma vírgula, que há uma parada ali. 5, 10, 20, 10 minutos, há uma parada. E o que ele faz? E chorei. Mas como é que esse homem ele vai chorar se ele era o copeiro do rei, estava numa situação privilegiada? Talvez aqueles que voltaram, aqueles que estavam em grande
Israel eram inimigos dele, eram pessoas que o perseguiam, que caluniavam, mas a Bíblia diz que ele chora. O engraçado, irmão, que muitas das vezes todos nós choramos, isso está no ser humano. É um lado sentimental, você chora de emoção, você chora de alegria. A minha esposa, ela quando sente muita presença de Deus, ela chora. Às vezes eu falava para ela assim: minha filha, as pessoas vão pensar na igreja que eu bato em você em casa. Porque por ela sentir a presença de Deus, ela chora. Sensível. E eu falava: olha, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, eu sou um marido espancador. Então tem pessoas que choram por ouvir uma notícia boa, tem pessoas que choram de ouvir um hino e se lembrar de algo. Mas o choro de Neemias aqui é um choro de tristeza. Irmão, a pessoa chorar pela desgraça do outro, é difícil você achar alguém ali. É difícil. Você chorar pela situação de uma pessoa. E Neemias diz: e chorei. É ele que está falando isso aqui. Que se fosse uma outra pessoa, ia dizer aqui assim: e ele chorou. Mas como está, e chorei. Ele está relatando a atitude dele. Nota que tem uma outra vírgula aí. E lamentei. Aquilo ficou corroendo, o seu coração dias. Não foi uma mensagem que nós ouvimos quando bota lá, né, uma foto, uma filmagem, e você olha aquilo, você se entristece, lamenta pelaquela situação, depois acabou aquilo, desliga, você volta ao seu estado normal. Nós somos assim. Acontece isso com todo mundo que estamos aqui. É verdade que para alguns só lembra de missões, da sua missão, não há nada como essa. Para outros não. Existem muitos que estão aqui, que visitam os hospitais, visitam os asilos, os orfanatos, os presídios. Talvez você não saiba, mas essa irmã, esse irmão, que não é eloquente no pregar, que não tem uma unção no canto, mas faz a obra. E diz o que? Eu lamentei por alguns dias. Ponto, vírgula. O interessante é que quando ele ouve aquilo, ele fica lamentando por alguns dias. Um copo aqui, um copo aqui. Ele vai até o rei e oferece água para o rei, o vinho, mas no seu coração há um lamento, no seu coração há uma tristeza, na sua mente há uma cobrança. Eu estou aqui, bem vestido, na presença do rei, mas meus irmãos estão lá. Já aconteceu isso com você? Você lá no seu trabalho, você lá na sua casa, mas no seu coração aquela preocupação, aquele lamento. E diz que ele lamentou por alguns dias, ponto e vírgula, não parou por aí. Se há um ponto e vírgula aqui, há uma parada e depois há uma continuação, uma atitude, uma ação. O que ele fez? E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Repita por favor comigo: jejuando e orando.
Você vai entender já já o porquê que Neemias não desceu, por que ele não voltou. Irmãos, cristianismo é mudança de vida. A obra de Deus, ela não se faz baseada na emoção, no impulso. Do capítulo 1, do versículo 4, a Bíblia diz que Neemias ele toma uma atitude. Qual é a atitude que ele faz? Ele sai correndo em desesperado para poder ajudar. Neemias, ele vai até o rei, leva a sua carteira de trabalho e pede demissão. Um certo pastor chegou para mim uma vez. Ele ganhou uma congregação lá em Minas. Aí após a escola dominical, ele me chamou no campo e perguntou para mim: você tem chama missionário, chamado missionário? Tem. Desde quando eu aceitei Jesus, eu ia nas igrejas, os vasos falavam comigo sobre mim e minha esposa. Tem. Nós ganhamos uma congregação lá em Minas. Você quer ir para lá? Ó, pastor, eu vou. O maior presente. Mas Deus tem que confirmar. Ele disse para mim: não vai te faltar nada. Pessoal, pastor, eu trabalho numa empresa hoje que dá uma estabilidade para mim, para minha família. Não vai te faltar nada. Eu sei, pastor. Então vamos fazer o seguinte: vamos orar. Se for de Deus, Deus vai fechar as portas. Porque pedir conta, eu não vou pedir nada. Aí o semblante dele mudou. Em menos de um ano, a congregação lá de Minas fechou. E se eu peço um conto para lá, com esposa e 3 filhos? Hã? E aí? Tudo tem o tempo certo. Tudo tem a hora e o momento certo. Moisés foi preparado 80 anos, 40 no Egito, 40 no deserto, para ser usado só 40 anos. O tempo, os anos de preparo de Moisés foi o dobro do que o tempo que Deus usou ele no deserto. Neemias, ele diz o quê? Ó, e estive jejuando ao perante ao Deus do céu. O interessante é que para Neemias, ele fazer esta grande obra, algo que simplesmente ele foi reconstruir um muro, mas que ganha um destaque na Bíblia pela sua atitude, né? Pelo seu sacrifício, por ele se entregar à obra de Deus. Eu queria dizer para os irmãos que nesse ida e vinda, eu estava pesquisando ontem e descobri que Neemias, ele ficou por 13 anos indo e voltando. 13 anos. O rei pergunta: vai demorar muito? Ele não diz o tempo, mas foram 13 anos. Os muros ele construiu em 52 dias, mas mesmo assim ele ia e voltava, até que ele se ausenta por um tempo, né? Tobias se aparenta lá, volta os 35 de Tobias, ele volta os 35 de Tobias, tudo para fora da casa. Não é isso, pastor? Por quê? Pela sua ausência que estava ali. Mas diz que ele, para ele construir essa grande obra, ele se preparou. Primeira coisa que ele fez, ele ficou orando. Do capítulo 1, verso 4 ao capítulo 2, versículo 4, quando o rei chega para ele novamente: você vai ver aí, o que queres que eu faça? E ele fez o que? Ele orou ao Senhor. Isso se passou 4 meses.
4 meses, Neemias orando. Se você for ver lá no versículo 4 do capítulo 2, eu repetisse: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Neemias, irmãos, deixa eu te dar uma notícia aqui. Neemias, ele tinha uma vida de oração. Neemias, ele ia enfrentar muitas coisas que vamos ver aqui, coisas que talvez eu não enfrento, nem você enfrenta, nem pensa nem quer. Neemias, ele tinha uma vida de oração. Agora, chamo você para algo interessante. Preste atenção aqui. Como é que Neemias enjoava se ele tinha que experimentar o alimento e o vinho? Mistério. Já parou para observar isso? É bem verdade que a Bíblia não relata que tipo de jejum que ele fazia, mas abre uma margem para as várias interpretações. Mas ele tinha uma vida de oração e uma vida de jejum. Segunda coisa, no verso 4, quando o rei fala assim: o que você quer agora? Imagine alguém, depois de Deus, abaixo de Deus, aqui na terra, chegasse para você assim: me pede, o que você quer que eu te faça? Neemias, ele de imediato não responde. O que ele vai fazer? Ele vai orar a Deus. O que é que se demonstra aqui? É que nós aprendemos aqui, além de Neemias ter vida de oração e jejum, Neemias, ele era dependente de Deus. Neemias, quando você e eu tomamos uma atitude sem perguntar a Deus, nós mostramos para Deus que somos independentes dele. Você gosta que seu filho tome uma atitude ou marque algum compromisso sem comunicar a você? A pessoa está em casa muito bem, que aqui chega seu filho com os amiguinhos: que isso? Ah, pai, marquei uma festinha de casa. Ah, você falou comigo. Isso se chama independente. Olha, não preciso da sua opinião. Neemias, ele é dependente de Deus. A obra de Deus, irmão, se faz com vida de oração, vida de jejum e uma vida dependente de Deus. Quando Jacó recebe a notícia que José estava vivo e José chama Jacó para descer, o que Jacó faz? Ele levanta um altar em Betel e oferece sacrifício. E Deus fala o quê? Pode descer, eu serei contigo. Irmão, Jacó estava 13 anos sem ver José. Jacó já esperava que José tinha morrido. Mas quando ele recebe que o filho querido estava vivo, ele poderia fazer o quê? De imediato, descer, nem pegar o que tinha. Vou correr para abraçar meu filho. Mas ele faz o quê? Primeiro ele oferece o altar. E Deus fala com ele: não pode descer. Independente da situação que for, nós não podemos deixar de consultar a Deus, de perguntar a Deus. Tem muitas pessoas, tem muitos crentes frustrados porque fazem as coisas e colocam o carro na frente dos bois. Depois pode jejuar, fazer campanha, não adianta, irmão. Vai ter que pagar o preço da desobediência. Neemias, ele consulta Deus. Olha o preparo de Neemias. Olha o alicerce que Neemias ele faz para antes de ir. Para hoje nós estamos aqui em cima, essa igreja, eu falei: mas tem alicerce. Tem um preparo. Já viu essas grandes construções, esses grandes edifícios que ficam
capítulo 4. Ele se preparou. Primeira coisa que Neemias enfrenta, no verso 3 diz assim, capítulo 4, versículo 3: E estava com ele Tobias, o amonita. Ele disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Irmão, olhe para mim, por favor. De uma das coisas que ninguém gosta de ouvir é quando alguém menospreza aquilo que você faz. O cara tinha deixado o posto dele, o cara tinha deixado o seu conforto para estar ali, em cima de um cavalo, cansado da viagem, começa a construir, chega um camarada e fala assim: olha, isso aí, rapaz, vai vir uma raposa, vai derrubar isso aí. Pessoas que não dão valor ao que você faz, pessoas que fazem pouco caso daquilo que você fez. E nós entristecemos com isso, porque somos seres humanos dotados de sentimento, seja do pastor ao novo convertido. Se entristecemos. E ele, quando ele ouve isso, irmãos, se Neemias não tem o preparo, ele poderia muito bem fazer o quê? Se entristecer com aquilo. Porque quando nós deixamos a tristeza permanecer no coração, da tristeza começa a brotar o quê? Uma raiz de amargura. Tem muitos que não esquecem daquele versículo, Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso? Vê o versículo seguinte: que ninguém se prive da graça de Deus, que brotando uma raiz de amargura, muito se contamine por ela. Porque quando alguém fala uma coisa para você, aquela palavra você deixa ficar no seu coração, por quê? Oramos pouco, jejuamos pouco, não somos dependentes de Deus. E quando não somos dependentes de Deus, nós não somos conhecedores de Deus, não temos intimidade com Deus. Jesus, lá em João 15, verso 5, ele diz o quê? Ó, tudo aquilo que pedires a mim eu farei, mas ó, todo aquele que estando em mim e eu nele, ó, uma via de mão dupla. Primeiro você vai até Deus, você vai até Ele, Ele vai até você. Aquele que estando em mim, tudo aquilo que Ele faz produz muitos frutos. Dependente. Neemias, além disso, no capítulo 6, versículo 2, ó, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Sabe o que é isso aqui? Conspiração, falsidade. Isso não é para ter na casa de Deus, mas tem. Ninguém aqui é mais bobo, irmão. Ninguém aqui é mais bobo. Não estou falando com um grupo de novo convertido. Até ter novo convertido aqui. Mas eu falei aqui, muitos passam por isso. Passa. Você está fazendo um negócio ali, no seu coração, com a vontade, no amor, na dedicação, e pessoas do seu lado te conspirando. Pessoas do seu lado ali, à sua volta, com desejo, com a vontade, com a falsidade de fazer mal. Mas como é que Neemias, ele com poucos trabalhadores, se ele é um homem, um líder infantil, se ele não tem vida de oração, se ele não tinha esse
sai fora disso. Alguém disse para ele: ó, estão querendo fazer mal contra ti. Não, na mesma hora, o Espírito de Deus revela para ele: ó, estão tentando mal contra você. Sabe o que é isso? É vida com Deus. Deus, irmãos, Ele até usa o creme no vaso para falar com você, mas em última instância, que antes de usar o vaso já falou com você várias vezes. Que Deus gosta de se comunicar com o homem, mesmo Adão cometido pecado, mas Deus foi lá visitar. Outra coisa aqui, versículo 12, no mesmo capítulo 6. E conheci que eis que não eram de Deus, que enviaram, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme essas obras, e também da profecia de Nodias e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Primeira coisa que eu queria destacar aqui: profetas que são comprados, profetas que são subornados, mensageiros, pregadores que são comprados e subornados. Segunda coisa que eu queria destacar aqui. Posso ficar à vontade? A revelação está me dando um ônibus vindo para cá. Segunda coisa que eu quero destacar aqui: membros que falam mal dos seus pastores. Aí vem um vaso de fora, que ó, eu não tenho isso. Deixa eu te contar uma coisa aqui, irmão, pessoal meu. O negócio aqui fora está difícil. Igreja séria, aí fora está difícil. Está difícil. Dá valor à igreja que você está, à estrutura que tem a sua igreja, que o negócio aí fora está difícil. Está difícil. Terceira coisa que acontece com ele aqui: ele recebe ameaças. A ameaça, irmão, ela mexe com a nossa estrutura. Quem aqui nunca foi ameaçado de ser mandado embora do trabalho? Quando começa aqueles comentários, né, que dizem radiam, e vai mandar fulano embora, e vai mandar ciclano embora. Aquilo, ó, você fica com medo de perder o emprego. Por mais que você confie em Deus, mas ninguém gosta de ficar desempregado. A ameaça, ela mexe com o nosso psicológico. Você não pensa mais em outra coisa a não ser aquilo. Você está em casa, a pessoa está falando com você, a tua mente está na ameaça. Está os filhos brincando, os familiares presentes, e a tua mente está na ameaça. Então a ameaça, ela vem para desestruturar você. Então Neemias, ele passa por conspiração, por ameaça e palavra de desânimo. Mas mesmo assim, Neemias, ele não para. Neemias, ele não volta para trás. Neemias não desce. Muitos querem subir.
jejum. Porque tudo que a gente faz, assim, pergunta a Deus, não ora direito, é 24 horas, 48 horas, se passa, a gente não ora. Então, se muitas das vezes nós paramos, nós desanimamos, nós enfraquecemos, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Permite a expressão relaxamento com a nossa vida espiritual. É bem verdade que o cotidiano, o dia a dia, eu sempre trabalhei em lugares com muitas pessoas. Muitas vezes, quando você está num momento de consagração, você vai ali no banheiro, fecha a tampa do vaso, está ali orando, Senhor, e vai ouvindo. E ao mesmo tempo você tem que entregar a Deus um momento ali, as pessoas chegam no banheiro. Por isso que Neemias não parou. Quantas pessoas começou o ano? Não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou ser mais presente na escola dominical. Não, esse ano eu vou ser mais autêntico nos estudos. Esse ano eu vou passar aí mais vezes ao evangelismo. Chegamos em agosto. Quantas pessoas pararam? Sabe por quê? Porque colocamos a emoção na frente. Por que essa obra missionária não para? Porque tem pessoas orando, tem pessoas jejuando, tem pessoas que são dependentes de Deus. Hoje em dia você não vê mais conferência missionária. Os mais antigos aqui, o que mais tinha nas igrejas era cruzada evangelística e conferência missionária. É ou não é? Hoje em dia fazem congresso de tudo. Fazem campanha de tudo. Não sou contra congresso de campanha, tem que ser. Mas é necessário que traga algo para a nossa mente, para nós se lembrarmos da nossa posição. Ele era cordeiro do rei, mas mesmo a posição que ele exercia, ele não deixou de se preocupar, ele não deixou de perguntar, ele não deixou de tomar uma atitude. Que possamos nessa manhã sair daqui na certeza e na convicção de que é necessário nós termos mais vida de oração. É necessário que a gente pare de meninice, sentimentos infantis, e qualquer coisa quer parar no meio do caminho, quer desistir, uma palavra de desânimo, uma palavra de contra, uma conspiração, quer largar a obra de Deus. Como que você quer ir para o campo missionário se você não faz a missão dentro da sua igreja direito? A gente fica reclamando, pastor mandou fulano, pastor mandou ciclano, e eu tenho chamado o missionário, mas aqui me foi colocado uma missão na sua mão, aí você não faz. Se começa aqui, ou você acha que é no chamado B? Para mim encerrar, lá em Atos capítulo 13, verso 2, e estando Paulo e Barnabé servindo ao Senhor, jejuando, verso 3 e 4 diz, e orando, disse o Espírito Santo, apartai-vos para uma obra missionária.
Paulo e Barnabé não estavam de brincadeira, não. Assim como nós não estamos de brincadeira. Mas Paulo e Barnabé estavam servindo o Senhor, orando e jejuando. E no tempo certo. Interessante que na conversão de Paulo, no capítulo 9, até o capítulo 13, se passou-se mais de 14 anos. Você acha que Paulo aceitou Jesus? Já foi Paulo missionário. E eles orando e jejuando, o Espírito Santo disse: ó, aparta a tua obra missionária. Meus irmãos, muito obrigado. Pastor Adilson, obrigado. Deus abençoe. Amém? Graças a Deus. Vamos já de pé. Vamos orar ao Senhor por esta palavra maravilhosa que ouvimos nesta manhã. Nosso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos porque estás demonstrando que tu continuas amando esta igreja pela maneira tão amável, tão carinhosa que estás falando a cada um de nós. Pai celestial, que a palavra ministrada seja guardada. A tua palavra diz que é bem-aventurado o que ouve, mas também é bem-aventurado aquele que ouve e guarda e pratica o que acabamos de ouvir. Continua abençoando o teu filho, usando-o para a tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, mas o negócio, vem aqui para a gente um pouco. 4, 9. 4, 9. À beira da estrada estão. E que vai tudo embora? Não também problemático. Eu vou. Não. Não tem. Ele já vem com o mundo à noite. Hein? Vamos tirar a oferta também para a escola dominical. Vamos pegar esse momento, vamos tratar. Pode sentar. Isso. A noite deve ter muito. A noite deve ter uns 5 baixistas, uns 10. A noite. Aí quando o pastor anunciou, fala, é noite. À beira da estrada estão muitos que esperam a salvação.
E agradecidos somos, ó Deus, por estarmos na Tua presença, na Tua casa. Pai querido, esta conferência, Senhor eterno, certamente para um marco em cada vida que tenha adentrado este santuário, que tenha ouvido, Senhor, as palavras que os Teus filhos têm, através do Teu Espírito proferido à Tua igreja. Pai querido, oramos e somos agradecidos, porque certamente nesta conferência sairá muitas pessoas e, ó Deus, tomarão uma posição diante de Ti e da Tua obra. Ó Senhor, que a Tua igreja, Senhor eterno, continua sendo edificada com tudo quanto temos ouvido ontem, sexta-feira, ontem e hoje, Senhor. Essas duas partes, Senhor, que foi maravilhosa, quando os Teus filhos falaram sobre, ó Deus, o assunto da escola dominical, assunto importantíssimo para a nossa vida cristã. E agora o Teu Filho, Senhor, falando sobre este tema tão precioso, Senhor. Não podemos parar, porque, ó Deus, sobre nossos ombros temos uma responsabilidade não dada pelo homem, mas dada por Ti, ó Deus. Pois estamos alegres e felizes e sabedores que iremos enfrentar muitas barreiras, mas aquele que está conosco é maior e poderoso para nos fazer triunfar. Agora, Senhor eterno, leve-nos em paz, dá-nos uma tarde abençoada e logo mais um encerramento abençoado e feliz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta vez apostólica é 18h30. Vamos começar o nosso grupo. Meu pastor, vem cá então para a mesa apostólica. Vem cá. Os dois, ele vem falar comigo, é tanta gente, eu esqueço o nome, é tanta gente, também aqui. Muito bom. Deus abençoe. Otacílio, Otacílio, vem cá então para a mesa apostólica. Eles são bem-vindos entre nós, né? O Otacílio vem para o meu nome. Vem cá, Otacílio, perto da mesa apostólica, ele vem falar com o pastor Adilson, não vem cobrar, não poderia. A paz do Senhor para a igreja. E que a graça de Deus, o amor do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós em Cristo Jesus. Que todos dois digam amém. Amém. Já terminando. Vem